Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2026. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Juízes e a lição de hoje, a lição de número 5, nos fala sobre Débora e Baraque, união para fazer a obra de Deus. Um dos momentos mais marcantes deste período da nação de Israel, que é o período que compreende o que está registrado no livro dos Juízes. Isso porque um personagem ou uma mulher, se destaca como profetisa e juíza de uma nação, o que era completamente incomum, mas aqui Deus está usando Débora e também Jael para dar a vitória ao povo de Israel. Isso mostra que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Isso mostra que o nosso Deus não é machista. Ele é um Deus de toda a terra e de todos os seus servos. Lembrando, meus irmãos, que você pode ser um assinante do EBD em Foco. E sendo um assinante do EBD em Foco, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. O conteúdo da assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Nós temos aí os 4 Cs da educação cristã, que é sensacional, todo professor deve fazer este curso. Nós temos também o aplicativo do EBD em Foco. Você pode acessar aí a sua Play Store e procurar por EBD em Foco. Instale o nosso aplicativo no seu smartphone e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94, é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário, que tem aqui o texto principal, Juízes capítulo 4, verso 14, a parte A, que nos diz: Então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Nós temos aqui 3 destaques importantes, né? Primeiro, o destaque que nós já demos lá no tema. Débora, uma mulher, era profetisa e juíza em Israel. Baraque era o líder do exército de Israel. Mas ele tinha imenso respeito por Débora, e ele entendia que, apesar dele ser o general ou comandante dos exércitos de Israel, ele devia submissão a Débora. Então, por esta razão, ele está submissa à sua palavra. Deus usa Débora para fazer com que ela desperte Baraque para ele ir para a batalha. E aqui nós vemos o texto dizendo: porventura o Senhor não saiu diante de ti. Débora está aqui dizendo para Baraque: vá para a guerra, porque Deus está na frente batalhando pelo povo. O resumo da lição nos diz: a obra de Deus é feita em cooperação. Cada pessoa contribui com os talentos que o Senhor lhe concedeu. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que nós somos um corpo formado por diversos e diferentes membros, e cada membro tem a sua função. E é muito interessante observar essa analogia, essa comparação de Paulo, porque um corpo tem vários membros e cada membro tem a sua função, e nenhum membro é dispensável. Quando se falta um membro no corpo, há uma deficiência de produtividade, há uma deficiência de estabilidade. Então, por isso Paulo usa esta figura do corpo humano, para descrever o que é a igreja. A igreja é um corpo formado por vários membros que têm funções diferentes, mas que no final o trabalho diferente, individual de cada um, contribui para o êxito de todo o corpo. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Juízes capítulo 4, verso 1 ao verso 9 e do verso 14 até o verso 21. Eu não vou me deter no texto, óbvio, você já deve ter lido o livro de Juízes a essa altura. Se ainda não leu, por favor, leia o livro de Juízes. Nossa introdução. Nesta lição estudaremos um dos episódios mais marcantes do livro de Juízes, a libertação de Israel da opressão dos cananeus. Perceba que aqui nós temos a expressão cananeus. Geralmente,
o texto bíblico faz referência a povos distintos dentro do território de Canaã, como os girgazeus, jebuseus, fariseus, gibeonitas e assim por diante. Mas aqui o texto faz questão de dizer que a libertação de Israel foi das mãos dos cananeus. Os cananeus eram todos os habitantes de Canaã. Canaã era o neto de Noé, e os cananeus eram descendentes diretos de Canaã. Então, por isso, cananeus. Aquela terra foi onde Canaã se instalou e prosperou e teve ali as suas gerações. Então, era Canaã, os cananeus. Mas os cananeus eram divididos em suas tribos e etnias, né? Os jebuseus, ferezeus, girgazeus e assim por diante. Aparentemente, o que nós temos aqui é que nesse período parece ter havido uma unificação do reino, né? Jabim está liderando o reino, né? Aparentemente, não há uma informação precisa sobre isso, mas provavelmente seja essa ideia, porque não há nenhuma informação de que um povo separado, né, se chamasse cananeu. Uma tribo ou uma etnia que se chamasse cananeu, ou tivesse essa inferência ao seu nome como cananeus, a não ser todos os habitantes de Canaã. No centro desse relato está Débora, uma mulher corajosa e temente a Deus, chamada por ele para liderar o povo em meio a mais uma crise. Aqui nós temos um destaque que é sensacional, já até falamos isso no início, né? Débora, uma mulher líder de uma nação monoteísta, de uma nação muito importante naquele momento e que tinham regras muito específicas sobre lideranças masculinas. Mas Débora aqui aparece como alguém que não só é uma líder política, mas é uma líder religiosa. Débora é tanto juíza, né, tanto julga o povo, no sentido de que ela lidera, governa o povo, porque juízes aqui nesse contexto não tem a mesma ideia de juízes no nosso contexto, né? Importante, professor, aluno, presta atenção nisso. Juízes, o termo juízes do livro Juízes não tem a mesma conotação de juízes hoje, o magistrado. A conotação é muito mais de líder mesmo, de governante, de líder político. Então Débora era uma líder política e também uma profetisa. Ela reunia esses dois aspectos, essas duas funções muito importantes em Israel, especialmente naquele momento. E aqui nós vemos mais uma vez que os críticos da Bíblia vão se equivocando ao chamar a Bíblia de machista. Por quê? Porque aqui nós estamos vendo que Deus não só autorizou, como levantou uma mulher para ser juíza e profetisa da sua nação. Ao lado de Baraque, comandante militar de Israel, Débora conduz um plano ousado que culmina na vitória e na restauração da paz para a nação. Também se destaca Jael, outra mulher usada de forma decisiva por Deus nesse episódio. Este estudo nos oferece lições valiosas sobre unidade, cooperação e o valor dos diferentes dons e vocação na realização da obra divina, né? E é muito importante nós lembrarmos do Baraque. Por mais que a gente sempre olhe para o Baraque com certo preconceito, dizendo que ele foi fraco, mas na verdade eu até respeito o Baraque, porque ele na verdade estava submisso à liderança de Débora. Então ele era alguém que, apesar dele ser homem, numa cultura muito machista que era aquela cultura, é diferente de dizer que aquela cultura era machista e dizer que a Bíblia é machista. A Bíblia não é machista, a Bíblia não é feminista, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas é óbvio que aquele momento era um momento de uma cultura machista. Deus levanta uma mulher para ser líder e para ser profetisa. E o governante, ou melhor, o comandante militar da nação se submete à autoridade dela, à liderança dela. Isso é importante. Baraque, na verdade, nos ensina que nós devemos respeitar as nossas lideranças, independentemente se elas sejam do sexo masculino ou feminino. Primeiro tópico, Débora, uma mulher
usada por Deus. Novo ciclo de infidelidade, né? É aquele problema que Israel sempre viveu de pecar, vem o castigo divino que é a opressão, aí vem o clamor e o arrependimento e Deus então faz o resgate. O capítulo 4 de Juízes inaugura um novo ciclo de infidelidade de Israel e de juízo de Deus sobre Israel. Após a morte de Eude, o povo voltou a praticar o que era mal aos olhos do Senhor, que era o ciclo recorrente desse povo. Como forma de disciplina, Deus permitiu que fosse oprimido pelos cananeus, como eu já falei lá na frente, lá atrás, melhor dizendo. Geralmente, quando se fala dos povos que Israel enfrentou na terra de Canaã, fala-se de forma separadamente, né? Os girgazeus, os jebuseus, os ferezeus, os heveus, e uma série de eus aí, se eu não estou enganado, entre 7 e 9 eus aí. Mas não fala de cananeus, porque cananeus são os habitantes, todos os habitantes de Canaã. Canaã, neto de Noé, e os cananeus, seus descendentes, que se instalaram por ali. Aqui nós vemos o texto dizer que Israel estava sobre o jugo dos cananeus. Jabim era o líder dos cananeus. Pode ser que isso indique uma unidade no reino, que havia agora uma coalizão e Jabim era o comandante. Não é certo, mas é algo muito provável. A cidade de Hazor, anteriormente conquistada por Josué, é agora retomada por uma insurreição liderada por um rei cananeu chamado Jabim. Este não é o mesmo Jabim dos dias de Josué, mas provavelmente um sucessor que herdou o seu título. Eles estavam na cidade de Hazor, que era considerada por alguns estudiosos como a capital de toda Canaã. Então, por essa razão, parece mais coerente, né? Parece coerente dizer que agora nós tínhamos uma coalizão, uma certa unidade na terra de Canaã entre os povos ali, não separadamente, mas como cananeus descendentes de Canaã. Este não é o mesmo Jabim dos dias de Josué, né? Josué destruiu aquele Jabim e também destruiu a mesma cidade aqui, né? A cidade de Hazor. Mas aqui nós já vemos um outro Jabim e a cidade de Hazor já reconstruída, né? Mas este não é o mesmo Jabim dos dias de Josué, mas provavelmente alguém que herdou o seu título. Então, provavelmente, ou os pais desse Jabim eram muito fã do antigo Jabim, ou o Jabim possa ser um título e não um nome próprio. Como Israel não eliminou completamente os habitantes de Canaã, estes se fortaleceram com o tempo e passaram a dominar violentamente o povo de Deus por 20 anos. Segundo alguns estudiosos, a ideia aqui de que os cananeus dominaram violentamente o povo de Deus por 20 anos, aqui dominaram violentamente, é mais ou menos uma ideia de domínio como o faraó fez com o povo no Egito. Ou seja, foi um período de opressão muito semelhante ao que eles viveram no Egito. Tendo Císera como capitão do seu exército, eles possuíam fortes carros de guerra puxados por cavalos, carros de ferro, né, que era uma evolução muito grande para os exércitos daquela época, né? Nós tínhamos Jabim como o rei, né, o líder máximo, e Císera, o seu grande capitão, o grande capitão dos exércitos dos cananeus. O mesmo ocorre com o pecado. Se não for combatido de forma implacável, tende a se fortalecer até nos subjugar, né? Esse é um ponto importante, né? Olha só, nós temos Hazor sendo destruída por Josué, um rei chamado Jabim. Tempos e tempos depois, né, muitos anos depois, aí, quase 100 anos, ou talvez até 100 anos depois, nós temos uma nova Hazor reconstruída, nós temos um novo rei com o mesmo nome, agora, igualmente, né, o nome Jabim, que está governando e oprimindo o povo. E tudo isso a gente sabe, nós já falamos sobre isso nas lições anteriores, e quem lê a Bíblia e lê o livro de Juízes, já lê o livro de Juízes, entende isso. Que por que o povo está sofrendo agora? Porque eles não fizeram o que o Senhor mandou de expulsar o povo todo da terra. Eles não expulsaram o povo. E por essa razão o povo se fortaleceu, né, e dominou eles novamente. Por isso aqui o texto nos diz, o comentarista está nos dizendo, assim também é o pecado, né? Se não for combatido de forma implacável e eficiente, tende a se fortalecer e nos escravizar
novamente. Em Romanos 12, 21 diz: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É nossa responsabilidade vencer o mal. Lembra do que Deus disse para Caim? Deus disse para Caim, lá em Gênesis: por que você está com o semblante decaído? Porque você está irado. Você não sabe que se você proceder bem, você será aceito? Mas se você não procede bem, o pecado está à sua porta. O desejo dele é possuir você, mas cabe você sobre ele dominar. Ou seja, nós temos a responsabilidade de vencer o pecado e não de darmos guarida para ele. O povo de Israel tinha a responsabilidade divina de expulsar todo o povo da terra de Canaã. Eles não expulsaram. E o povo se fortaleceu de novo e os fizeram de escravo. Assim é o pecado. Temos que nos livrar definitivamente do pecado. O perfil de Débora. Com o clamor dos filhos de Israel, Deus mais uma vez levanta alguém para libertar o seu povo. Trata-se de Débora, uma mulher sábia e respeitada, casada com Lapidote. Era uma mulher decente, temente a Deus, casada e mãe de família. Mesmo assim, ela era juíza e profetisa na nação de Israel. Débora era profetisa, ofício que envolvia a recepção e a transmissão da mensagem divina ao povo. É claro que Débora era profetisa num sentido menor do que ela era juíza. É claro que ela usava as duas funções, mas ela tinha muito mais responsabilidade como juíza, como quem estava julgando, do que como quem era pregadora. Pregadora, como assim? Porque, na verdade, quando nós olhamos para os profetas do Velho Testamento, eles não eram apenas videntes, eles eram pregadores. Eles eram, em alguns momentos, itinerantes, que saíam por aí pregando. Outros eram fixos, né, como Isaías, que ficava muito próximo do rei, Eliseu ficou muito próximo do rei, mas muitos deles eram itinerantes, eram homens que estavam por ali levando a palavra de Deus em qualquer lugar da nação. Débora era alguém mais fixa, até pela função que ela tinha como juíza, mas ela era tanto juíza como ela era profetisa. Isso é maravilhoso. O texto não detalha como e com que frequência ela exercia tal ministério. É provável, né, como eu disse, que ela exercia com muito mais frequência o ministério de juíza, porque provavelmente é o que mais demandava o seu tempo. Mas ela era tanto juíza quanto profetisa, esposa e provavelmente mãe, né? Nenhum texto declara que ela era mãe, mas eu estou inferindo aqui que provavelmente também era mãe. Ou seja, era uma mulher extremamente ocupada, mas que tinha tempo para servir a Deus. Isso aqui é uma grande lição. Gente, se vocês pararem para pensar no contexto do tempo em que Débora vivia, num tempo de profundo machismo, do machismo gritante, não é que a Bíblia seja machista, viu? O momento ser um momento machista, o momento da história ser machista, não significa que a Bíblia é machista. A Bíblia, inclusive, com esse episódio, está mostrando que ela está longe de ser machista. Ela está, na verdade, valorizando aquilo que a própria sociedade moderna não valoriza. A mulher como mulher. Ela é esposa, provavelmente mãe, mas ela é juíza, ela é líder e ela é profetisa. Se já era raro uma mulher exercer o papel de profetisa, mais incomum ainda era atuar como juíza, julgando as causas do povo. Você imagina pessoas, homens, líderes dos clãs, tendo que ouvir e respeitar a decisão de Débora, como eu falei agora há pouco, que eu admiro o Baraque, que ele ouve e atende, se submete à liderança de Débora. Isso é importante. Se tem alguém que é nosso líder, mesmo que você não concorde com tudo que ele faça, mesmo que ele seja uma mulher, mesmo que seja mais jovem do que você, ou enfim, não importa, se está na posição de líder, tenha a sensibilidade de se submeter, de ser obediente. Entre todos os juízes de Israel, ela é a única mencionada como alguém que desempenhava formalmente essa função de resolver disputas entre as pessoas. Isso mostra que Débora era um verdadeiro modelo de justiça e liderança, madura no meio da comunidade israelita. Ela era um modelo de justiça e liderança. Ela era líder, ela era juíza, porque, como eu disse no início, por mais que o termo
juiz, nessa perspectiva, nesse contexto, não se refere exatamente como magistrado da nossa época, é muito mais um líder, mas fazia parte, né, isso é importante saber, fazia parte também da função do juiz naquele momento ser de fato um juiz, decidir causas. Ele era muito mais um líder do que um magistrado, mas ele resolvia causas também como um magistrado. Liderança inesperada. Mais uma vez, Deus surpreende ao levantar uma liderança inesperada. Em uma época de guerra, em que predominava a força física dos homens, o Senhor escolhe uma mulher para ser canal de bênção e livramento. Diferentemente de outros libertadores, Débora não é uma guerreira, nem especialista em estratégias militares, mas Deus usou sua coragem e sabedoria para cumprir o seu propósito. Sabe o que é interessante aqui? É que Débora, né, contextualmente, é um vaso mais frágil, mas para exercer a sua liderança, ela não precisa lacrar e nem fazer gritaria. Ela tem autoridade na fala. Ela é líder, ela é juíza e ela é profetisa. Ela tem autoridade na fala. Nós não precisamos gritar. Você, mulher, não precisa gritar, nem fazer escândalo, lacrar. Você só precisa ter caráter, que irão respeitar o seu caráter. Todos irão respeitar? Não. É óbvio que não. Todo tipo de gente nesse mundo. Mas aquilo que importa se resolve quando você tem caráter. Por isso não faz sentido se comparar a outras pessoas. Cada pessoa possui qualidades e talentos únicos e Deus tem um modo especial, exclusivo de trabalhar com cada um. O que nós todos temos que ter é caráter, mas qualidades, virtudes, cada um se diferencia com a sua. Segundo tópico, os papéis de Baraque e Jael. A mensagem de Deus a Baraque. Em razão da posição que ocupava, Débora mandou chamar Baraque, líder militar de Israel, e lhe transmitiu a ordem do Senhor para reunir homens e enfrentar o exército de Jabim. Inseguro, Baraque hesita. Eu sei que Baraque, o texto é bem claro em dizer que Baraque hesita. Ele hesita, ele deveria ser mais forte. Mas Débora era uma mulher tão forte, de tamanho caráter, que Baraque pediu que, por segurança, por ser ela quem era, mulher confiável, temente a Deus, comprometida, cheia de caráter, Baraque pediu que por segurança ela fosse com ele. Eu compreendo, o texto é bem claro em dizer que o Baraque acabou sendo fraco, mas eu respeito o Baraque se submetendo à liderança de Débora. Ele afirma que irá, mas adiciona sua ida à companhia de Débora. Juízes 4:8 diz: então disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Porque Baraque se submetia à liderança de Débora, respeitava Débora e sabia que Débora era uma mulher cheia de Deus. Uma mulher cheia de Deus tem a autoridade que uma executiva não tem. Uma mulher cheia de Deus tem a autoridade que uma militante não tem. Uma mulher cheia de Deus tem a autoridade que um general não tem. Muitas vezes agimos como Baraque, com medo diante das circunstâncias. A Bíblia não explicita os motivos do seu pedido, mas o desenrolar da narrativa nos ensina sobre o valor da cooperação e do trabalho conjunto. Na obra de Deus, ninguém caminha sozinho. Precisamos uns dos outros para nos ajudar mutuamente. E não importa se a pessoa que está te ajudando é alguém que socialmente, teoricamente, no preconceito das pessoas, seja alguém que esteja de alguma forma mais limitado do que você. Talvez seja uma mulher, talvez seja alguém já mais idoso, talvez seja alguém muito mais jovem do que você, talvez seja alguém com deficiência. Mas quando Deus chama e Deus capacita, Deus nos junta para fazer a sua obra. E nós precisamos entender que quando Deus nos coloca lado a lado uns dos outros para fazer a sua obra, Ele está cuidando. O que nós temos que fazer é dar o melhor de nós e esperar, confiando que Deus fará o restante. A presença de Débora simbolizava a direção e a bênção de Deus naquela batalha. E Baraque, por mais, olha só, eu não quero ser tendencioso, mas por mais que a gente entenda que sim, que o Baraque foi um pouco fraco, né? Mas ele entendia a liderança de Débora. Ela concorda em ir,
mas adverte que a honra da vitória seria atribuída a uma mulher, antecipando assim um papel decisivo de Jael. Jael, que não era uma líder, nem era da nação de Israel, era uma dona de casa, mas que foi um instrumento de Deus para dar a vitória ao povo de Israel. Palavras de encorajamento. Baraque reúne 10.000 homens e parte para a batalha. Ao saber disso, Sísera mobiliza seu exército e seus poderosos carros de guerra. Naquela época, os carros de ferro eram verdadeiros carros de combate da antiguidade. Puxados por cavalos, serviam para romper as linhas inimigas com velocidade e força. E eles também eram munidos de instrumentos pontiagudos que ajudavam a fazer esta abertura das linhas inimigas e inclusive matando soldados, derrubando outros cavalos e também virando outros carros. Então, o exército de Sísera era um exército muito, mas muito bem equipado. Era um exército que não à toa era o exército que dominava toda a terra de Canaã. Mas neste dia, Deus decidiu dar a vitória ao seu povo. Equipados com lâminas nas rodas e conduzidos por guerreiros armados, causavam terror e desorganização, especialmente entre tropas que combatiam a pé. Apesar dessa superioridade militar, Débora exorta Baraque a avançar, declarando: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Débora está dizendo para Baraque: Deus está na frente do exército de Israel. Pode ir, levanta-te, tenha coragem, porque Deus está na frente e a vitória será hoje. Eu sei que Baraque dá uma tremida, mas ele está extremamente confiante em Débora, porque ela era uma mulher de Deus. Ao longo do episódio, vemos como a presença de Débora foi fundamental. Ela foi à frente, subiu com Baraque ao campo de batalha e o encorajou. Como resultado, o exército de Sísera foi derrotado pelo Senhor. Glória a Deus. O exército cananeu foi derrotado. O exército de Sísera foi derrotado. Glória a Deus, porque foi Deus quem deu a vitória. Mas eu quero destacar uma coisa aqui que é muito importante, especialmente para os líderes. Como é bom você ter um líder que inspira, um líder que te motiva, que apesar de você estar com medo, ele confia em você. Apesar do seu liderado estar temeroso, estar fraquejando, mas ele confia em você. Assim era Débora. Baraque não era lá esse grande líder, mas nós temos que admitir, Débora era alguém que passava muita confiança e Baraque estava seguro desta capacidade que Débora tinha. A ação de Jael. Mesmo com a destruição do exército cananeu, Sísera conseguiu escapar e buscou refúgio na tenda de Jael, esposa de Éber. Éber era um nômade quenita, parente de Moisés, que vivia próximo ao território de Israel, mas havia se separado do restante do seu povo. Aqui nós temos a história de Jael, uma mulher comum, uma mulher que não era uma guerreira, não era líder, era apenas uma dona de casa. Ela era só uma dona de casa. Talvez muita gente pode se diminuir por não ter uma posição elevada, porque as pessoas têm muito essa síndrome, de que como você não tem uma grande posição elevada na sociedade, então você é incapaz de fazer grandes feitos. Mas aqui está Jael, esposa de Éber, o quenita, Os quenitas eram um antigo povo nômade que vivia na região do Sinai e no sul de Canaã, na região do Negueb. Na Bíblia, eles têm uma forte e duradoura ligação e amizade com o povo de Israel. Eles eram parentes ali
de Moisés. E tem aqui a história de Jael. Jael entra nessa história, né? Como eu disse, apesar de ser uma dona de casa, uma mulher simples, apenas uma esposa, ela então dá a última cartada. Ela dá o último golpe, vamos dizer assim, para que o exército de Císera fosse definitivamente derrotado e para que o povo de Deus fosse definitivamente liberto da opressão dos cananeus. E como eu disse, eu repito, e o professor deve explorar isso, muitas vezes as pessoas olham para outras pessoas que não têm posição social, ou as pessoas olham para si mesmo, e como elas não têm posição social, não têm recurso, acham que elas não são capazes de fazer grandes feitos, mas são sim. Pela ação de Deus, sendo instrumento de Deus, nós podemos fazer coisas grandiosas como fez Jael. Como havia boa relação diplomática entre Éber e Jabim, rei de Canaã, Císera acreditou que ali estaria em segurança. Contudo, assim como o ímpio que confia em sua falsa paz, seu fim foi a morte. Apesar de haver essa diplomacia, mas Jael sabia da fama de Císera. Jael certamente sabia que ele era um déspota. Então, naquele momento, ela entendeu, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que era o certo a fazer. Com sabedoria e coragem, Jael aguardou o momento oportuno e pôs fim ao opressor de Israel. O texto diz que Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Ele morreu sem saber que estava morrendo, porque estava dormindo profundamente e foi cravado uma estaca na sua fronte. Terceiro tópico: lições da vitória. Tributo a Deus. Primeiramente, é possível extrair deste episódio que a vitória deve ser atribuída a Deus. Sempre o povo de Deus não tem vitória pelas suas próprias mãos. O capítulo 5 de Juízes contém o cântico de Débora e Baraque, junto com todo o povo louvando ao Senhor pela libertação. É muito interessante que os líderes de Israel, os bons líderes, os bons profetas, eles, quando conquistavam, o povo conquistava. Quando pecava, o povo todo pecava, inclusive eles, mesmo quando eles não tinham pecado. Você vê Daniel orando, Daniel não ora, Senhor, perdoa o povo, nos perdoa, nós somos o teu povo. Então, assim, muito importante. E aí a gente volta para essa figura da liderança, de uma liderança empolgante, de uma liderança cativante, que era a liderança de Débora. O povo gostava, Baraque admirava e respeitava ela como a líder que ela era. Os crentes jamais podem se esquecer de que tudo que realizam e conquistam é por causa do Senhor e que todo tributo deve ser dirigido a Ele. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não a nós, Senhor, como diz o salmista, mas a Ti toda a glória. Porque, irmãos, em sã consciência, nós somos os seres mais fracos do mundo. Nós somos completamente incapazes de determinar as nossas próprias vidas. Nós dependemos de Deus. Muitos acabam se esquecendo dessa verdade bíblica, atribuindo suas vitórias exclusivamente a um bom planejamento, a capacidade e a estratégia humana, mas não nos enganemos. Como diz o salmista, o homem prepara o cavalo para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Embora esses elementos sejam importantes, não se sobrepõem à grandeza e ao poder de Deus, pois não é do guerreiro a vitória. E o Senhor é quem dá a vitória. Tributemos a Deus todas as nossas vitórias e êxitos. Quando nós nos esquecemos de tributar a Deus as nossas vitórias, o orgulho toma conta, a vaidade toma conta,
e a perdição certamente será o nosso fim. Nós precisamos entender que Deus é o Senhor da nossa vida e de tudo que temos. Deus é o Senhor da nossa vida. Cada passo de sucesso que damos é porque Ele nos abençoa. Ele nos abençoa primeiramente nos dando entendimento, nos dando saúde, nos dando disposição e nos dando direção para caminhar. Liderança, cooperação e sinergia. Nessa conquista de Israel fica evidente a união de várias pessoas para cumprir a vontade de Deus. Débora foi a líder e encorajadora, Baraque o responsável pela batalha militar e Jael a agente do juízo divino. Em qualquer ambiente, inclusive na igreja, o verdadeiro líder deve influenciar as pessoas a cumprirem suas tarefas, valorizando seus potenciais e talentos. Eu sei, irmãos, que é muito difícil você encontrar uma Débora na vida. É muito difícil. No meu trabalho, não tem uma Débora. No meu ciclo de amizade, não tem uma Débora. Na minha igreja, não tem uma Débora. Infelizmente, eu sei que é muito difícil você encontrar líderes com esse perfil e com esse potencial. Há quem dera Deus levantasse líderes, mulheres, homens, com o perfil de Débora, profeta de Deus, líder imponente, destemido, destemida, cheia de Deus, cheia de coragem. Se Deus nos desse este privilégio, seria maravilhoso. Aqueles que acreditam que somente eles conseguem realizar tudo, não demonstram verdadeira liderança. Liderança é conduzir pessoas ao êxito e não fazer tudo sozinho. Débora poderia tomar a direção, percebendo que Baraque estava com medo, ela poderia tomar a direção e dizer: aqui quem manda é Débora. Mas não. Ela disse: olha, por causa da tua fraqueza, a honra será dada a uma mulher. Mas mesmo assim eu estarei contigo. Nós iremos lutar e iremos vencer, porque a vitória não era de Débora nem de Baraque. A vitória era, antes de tudo, de Deus e de todo o povo. Realizar a obra de Deus requer cooperação. Por isso Paulo compara a igreja a um organismo no qual cada membro exerce sua função para o bem. 1 Coríntios 12 a 27. O verso 12 nos esclarece muito bem essa ideia, onde ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E cada membro tem a sua função. 1 Coríntios 3, Paulo diz que um planta, outro colhe. E Deus dá o crescimento. Que cada um de nós tenha a sua parcela de participação em cada momento do trabalho. Mas quem sustenta tudo, quem faz tudo acontecer, é Deus. Ao mesmo tempo, a passagem revela a sinergia entre a ação divina e a responsabilidade humana, inclusive de 1 Coríntios 3, que eu acabei de citar, que Paulo diz: uns plantam, outros colhem, mas quem faz crescer é Deus. Deus é soberano, irmãos, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Deus é soberano, absolutamente soberano, mas Ele nos criou e determinou, criou esta relação entre Deus e suas criaturas para que assim fosse as coisas realizadas de forma sinérgica. A nossa contribuição não diminui Deus nem nos exalta. É porque para isso fomos criados. O papel das mulheres. Neste episódio constatamos também o protagonismo das mulheres. Não é por acaso que, mesmo em um período marcado por profunda crise espiritual e moral, Deus escolhe levantar mulheres para cumprir seus propósitos. O mundo estava um caos, a macharada, todo mundo se perdendo, covarde demais, e Deus então levanta uma mulher. Não que levantar uma mulher, não que usar uma mulher seja demérito, não que ser mulher seja demérito. Mas nós entendemos que a responsabilidade do homem é a liderança. E quando o homem fracassa, Deus usa a mulher. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de mulheres sendo usadas por Deus de maneira decisiva, como Esther, Ruth, Maria, Febe, Priscila e tantas outras.
O cristianismo, desde seus primórdios, contribui para a restauração da dignidade do papel da mulher na história da salvação. Gálatas 3:28 diz: Dissarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O papel do homem como líder na casa e na sociedade é indiscutível. Indiscutível. Agora, quando se trata de salvação, quando se trata de Deus usar, não existe homem nem mulher. O homem não é mais digno do ministério do que a mulher. O homem não é mais digno do dom do que a mulher. Não. Todos somos iguais nesse aspecto. A fé cristã afirma e valoriza a feminilidade à luz das Escrituras, sustentando um modelo bíblico de identidade e atuação da mulher. Em contraste, o feminismo, movimento ideológico que se contrapõe aos princípios bíblicos, ao promover uma visão de antagonismo entre os sexos, em vez de complementariedade e cooperação conforme o propósito divino. Gênesis 1:27 diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher as criou. Deus, quando criou a mulher, e levou ela para o homem, o que Adão diz? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso significa que nós nos complementamos. Eu e a minha esposa não somos antagônicos. Nós temos funções distintas na igreja, em casa e na sociedade. Mas estas funções distintas não nos opõem, elas nos completam. Nossa conclusão. A história de Débora, Baraque e Jael nos ensina que Deus age de maneira soberana e surpreendente para cumprir seus propósitos. Ele utiliza pessoas com dons distintos para fazer a sua obra. O texto revela o valor da cooperação e da união entre diferentes vocações. O texto revela o valor da cooperação e da união entre diferentes vocações e talentos na realização da obra de Deus. Também ressalta o papel significativo das mulheres dentro da comunidade cristã e na sociedade. Que essa lição fortaleça em nós a convicção de que ninguém é dispensável no reino de Deus e que Ele continua levantando pessoas dispostas, corajosas e obedientes para cumprir a sua vontade. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Lembrando, na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para instalar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.